pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente dar continuidade ao assunto da semana passada, o assunto mais top do direito do trabalho, que são as férias, né? Na semana passada eu estava meio capenga, não estava muito bem, estava gripada, não estava prestando para muita coisa não. Mas eu me lembro que a gente chegou a introduzir o assunto. Eu expliquei o que era período aquisitivo e período concessivo, falei que, regra geral, nós temos 30 dias corridos de férias e falei das faltas injustificadas, que dependendo da quantidade de faltas injustificadas, isso vai influenciar na contagem do período de férias. Inclusive, eu fiz até um quadrinho lá, né, que tá em um desses cantinhos aqui do vídeo. Se você tá aqui agora e não assistiu o vídeo da semana passada, pausa aqui, corre lá, assiste o outro e depois você volta, né, para você continuar de onde a gente parou na semana passada. E na semana passada a gente terminou falando dessas faltas injustificadas e da contagem do período de férias, dependendo do número de faltas injustificadas. E aí hoje eu vou continuar falando das pessoas que trabalham a regime de tempo parcial. E as férias dessas pessoas, né, são diferentes das férias das pessoas que trabalham 8 horas por dia, 44 horas semanais, né? Que são as regras gerais que a gente vai falar aqui. Para as pessoas que trabalham de 22 a 25 horas semanais, vão ter direito a 18 dias de férias. As pessoas que trabalham de 20 a 22 horas semanais terão direito a 16 dias de férias. As pessoas que trabalham de 15 a 20 horas semanais terão direito a 14 dias de férias. As pessoas que trabalham de 10 a 15 horas semanais terão 12 dias de férias. As pessoas que trabalham de 5 a 10 horas semanais terão direito a 10 dias de férias. E aquelas pessoas que trabalham o período, né, igual ou inferior a 5 horas terão 8 dias de férias. E atenção, se essas pessoas tiverem mais de 7 faltas injustificadas, o seu período de férias vai se reduzir pela metade. O artigo 131 da CLT vai elencar as situações que não são consideradas faltas ao serviço. Eu não vou falar de uma por uma aqui, senão nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas o inciso 1º trata das situações previstas no artigo 473 da CLT, que costuma ser um artigo muito conhecido por todos nós, porque fala das faltas justificadas. Mas o artigo 131 também vai falar lá da licença maternidade ou em razão do aborto, acidente de trabalho ou doença atestada pelo INSS, quando a falta for justificada pela empresa, para responder a inquérito administrativo ou em razão de prisão preventiva e nos dias que não tenha havido serviço na empresa. O artigo 133 da CLT vai trazer as hipóteses em que a pessoa não vai ter direito às férias. Ai, Ana, meu Deus do céu, existe isso? Existem situações em que eu vou perder o meu direito às férias? Sim, existe. São 4 hipóteses que a CLT traz em que a pessoa vai perder o seu direito às férias. A primeira delas é quando o empregado deixar a empresa e não for readmitido dentro dos 60 dias subsequentes à sua saída. A segunda hipótese, quando a pessoa estiver em licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Quando a pessoa não estiver trabalhando, percebendo salários por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total das atividades da empresa, e quando a pessoa perceber benefício da Previdência Social em razão de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, ainda que de forma descontínua. Então, por exemplo, uma pessoa sai com auxílio-doença 1 mês, volta, trabalha 2, depois sai, fica mais 16 dias, depois volta, trabalha mais 1 mês, sai mais 2 e por aí vai. Se você contar esses períodos de afastamento e der mais de 6 meses, essa pessoa vai perder o direito às férias. As férias serão concedidas por ato do empregador
em um só período nos 12 meses subsequentes de que o empregado tenha adquirido o direito. Foi aquilo que eu expliquei na semana passada do período aquisitivo e do período concessivo. O período aquisitivo é o período de 12 meses que o empregado tem que trabalhar para adquirir o direito às férias. E o período concessivo também é um período de 12 meses que o empregador tem para conceder as férias. Regra geral, as férias serão concedidas em um só período, mas, excepcionalmente, as férias podem ser divididas em 2 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 10 dias. Então, você pode dividir de 10 a 20, de 12 a 18, 14 a 16, 15, não importa, mas um desses períodos não poderá ser inferior a 10 dias. E os menores de 18 anos e maiores de 50 anos sempre vão gozar as férias em um só período. As férias deverão ser comunicadas ao empregado com no mínimo 30 dias de antecedência do seu início, e o empregado não poderá sair de férias sem antes ter entregue a sua CTPS para o empregador realizar a respectiva anotação da concessão. A época da concessão das férias será aquela que melhor atender aos interesses do empregador, e as pessoas que forem membros da mesma família e que trabalharem no mesmo estabelecimento ou na mesma empresa, se desejarem e se não resultar prejuízo para a empresa, poderão tirar as férias no mesmo período. E o empregado estudante, menor de 18 anos, tem o direito de fazer coincidir as suas férias no trabalho com as férias escolares. Pessoal, sempre que as férias forem concedidas após o prazo de 12 meses, a respectiva remuneração deverá ser paga em dobro. E atenção, as férias deverão ser concedidas mesmo que a remuneração seja paga em dobro. Isso é uma dúvida muito comum das pessoas que escutam eu falar desse assunto, que elas viram para mim e falam assim: nossa, Ana, eu vou ficar muito feliz de receber a remuneração em dobro, mas eu preciso muito descansar. Então significa que eu vou receber a remuneração em dobro e não vou mais tirar as férias? A resposta é não. Mesmo que a remuneração seja paga em dobro, a pessoa tem direito à concessão das férias. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se já tiver um outro contrato de trabalho regularmente fixado. Então, se essa pessoa tem 2 empregos, trabalha na empresa A e na empresa B, e ela tirar férias da empresa A, obviamente que ela continuará trabalhando na empresa B enquanto ela estiver de férias. E a remuneração que deverá ser paga ao empregado durante as férias é a remuneração que lhe for devida na época da sua concessão. Ainda, pessoal, é facultado ao empregado converter 1/3 das suas férias naquilo que nós chamamos de abono pecuniário ou abono de férias. Então, se você permanece tendo o direito de gozar de 30 dias de férias, você poderá vender 1/3 das suas férias, Ou seja, até 10 dias de férias. Isso é o que nós chamamos de abono pecuniário ou abono de férias. E esse requerimento deve ser realizado ao empregador até 15 dias antes do término do período aquisitivo. E esse abono de férias ou esse abono pecuniário não se aplica aos trabalhadores que laboram em regime de tempo parcial. E, por último, o pagamento da remuneração das férias e, se for o caso do abono de férias ou do abono pecuniário, deverão ser realizados até 2 dias antes do início das férias do empregado. E com relação a estes valores, o empregado dará o recibo, Assinará o recibo e dará a sua quitação. Hoje eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha para que o canal cresça e mais pessoas possam participar. Muito obrigada e até semana que vem.